Boa noite, queridos irmãos do nosso Centro Espírita Caibar. Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso estudo do Evangelho, de forma aqui remota ainda. O nosso centro já voltou às quartas-feiras e nós vamos retornar depois em maio com as atividades, vai ser divulgado certinho, mas aos pouquinhos nós estamos voltando. Hoje nós vamos fazer esse Evangelho, esse estudo, e como sempre nós vamos iniciar pedindo o amparo do nosso querido Mestre Jesus, de Deus, nosso Criador, luz que rege o universo, de todos os espíritos amigos, protetores, mentores do nosso Centro Caibar, que possam nos ajudar, nos intuir na explanação, para que nós possamos falar do nosso coração ao seu coração, e que a mensagem do Divino Mestre Jesus chegue a todos nós, nos transformando em pessoas melhores, que é o nosso objetivo. Bom, amigos, como nós estamos iniciando, reiniciando as atividades do centro, todos nós acho que estamos vivendo aí um recomeço, depois que a pandemia arrefeceu, a gente está reaprendendo algumas coisas que a gente tinha deixado para trás, iniciando outras, retomando outras, A nossa vida, dificilmente alguém não foi tocado de alguma forma pela pandemia. Então, como nós estamos aí nesse reinício, eu hoje vou falar do capítulo 1 do Evangelho, que é o capítulo Eu não vim destruir a lei. Vamos começar pelo começo, não é? Então, eu não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, disse Jesus, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18 do Evangelho da Bíblia. Eu não vim destruir a lei, disse Jesus. Bom, primeiro a gente tem que pensar, que lei? A que lei o nosso mestre se refere? Se Jesus é o governador espiritual da Terra, e se ele está falando de uma lei que existe, essa lei deve ser uma lei importante. A gente pesquisa e sabe que ao longo da história da humanidade, muitas são as leis que existem, muitas leis regeram cada sociedade de acordo com o seu tempo, de acordo com os seus costumes, de acordo com a época. A lei ela é uma coisa dinâmica, ela evolui com a sociedade. Algumas vezes a sociedade empurra a lei para que a lei se modifique, outras vezes é a lei que muda e a sociedade tem que se adequar à lei. Com as leis que regem a nossa moral, o nosso comportamento, as regras em sociedade, não é muito diferente. Então, pesquisando bem sucintamente, assim, só para a gente poder ilustrar aqui um pouquinho, nós temos a primeira lei considerada da humanidade, o primeiro código considerado da humanidade conhecido é o Código de Hammurabi. Ele data da Mesopotâmia de 1750 a.C. A norma mais conhecida desse código é olho por olho, dente por dente. Ou seja, eu tenho o direito de fazer para uma pessoa a mesma coisa que ela fez comigo. Então, uma pessoa veio, me deu um tapa, eu dou um tapa nela. A pessoa veio, me agrediu de uma forma, eu tenho direito de agredir da mesma forma. A pessoa veio, matou um animal meu, eu posso matar um animal dela. A gente brinca que se o mundo ainda tivesse assim, olho por olho, dente por dente, estaríamos todos cegos e banguelos, né? O mundo já não seria o mesmo.
Essa lei, entre aspas, né, houve uma evolução e o outro código de conduta moral muito conhecido veio com Moisés, com os 10 mandamentos que estão no começo do Evangelho. Eu sou o Senhor vosso Deus e vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu e embaixo da terra, nem de tudo que está nas águas da terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Não tomeis em vão o nome do vosso Senhor Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o vosso Senhor Deus vos dará. Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Não desejareis a casa do vosso próximo, nem o seu servidor, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem nenhuma das coisas que lhe pertencem. Como a gente pode perceber, houve uma grande evolução, do olho por olho, dente por dente, até não matareis, não cometereis adultério, não vai cobiçar o que é do outro, já houve uma grande evolução. O começo do Evangelho, nesse capítulo, tem uma explicação que fala de como Moisés precisava dessas leis incisivas para dominar um povo pelo temor, um povo que ainda era muito primitivo, ainda tinha crenças muito limitantes, então ele precisava de leis muito incisivas para que ficasse claro. Depois de Moisés, desses ensinamentos que foram aí desenvolvidos ao longo dos anos, veio Jesus, né, o nosso divino mestre, amado, querido, essa luz que nos guia, com o seu mandamento simples: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo, como você deve se amar a você mesmo. Muito bem, olha o tamanho da evolução. Jesus não veio dizer você tem direito de se vingar do seu irmão, não veio dizer você não vai matar, não vai... Jesus deu um passo enorme na evolução da moral. Ele deu a moral mais pura, a moral do amor, do perdão. Por quê? Porque amar é perdoar, amar é fazer a caridade. Nesse mandamento de Jesus, simples, com essas palavras tão claras, encerra-se praticamente toda a lei, não é? Toda a lei dos profetas, toda a lei de Moisés, amar. Amar, o amor, o Evangelho nos ensina, é o sentimento por excelência, é o sentimento mais sublime que nós devemos buscar. Muito bem, evoluindo, não é? A gente sabe que a mensagem de Jesus ao longo aí desses 2000 anos, infelizmente, foi muito distorcida. Por quê? Porque a humanidade mostrou que ainda não estava pronta para cumprir tudo aquilo que ele ensinou. Assim como não estava pronta para cumprir lá o Código de Hammurabi, que teve que se impor também, dar um limite para a vingança, dar um limite para a força bruta. Assim como Moisés teve que dar um limite. Então, a humanidade não conseguiu entender direito, ou se entendeu, preferiu fazer que não entendeu os ensinamentos de Jesus, como costuma acontecer muito com a gente. Às vezes a gente sabe de uma coisa, sabe que aquilo que a gente está fazendo é errado, e mesmo assim a gente continua fazendo. Para esclarecer esse cristianismo puro, esse cristianismo vivido da sua forma mais profunda e também a mais simples, sem dogmas, sem regras absurdas, sem dar poder para os homens, veio a doutrina espírita, considerada a terceira revelação.
Por quê? Porque ela vem tirar o véu da ilusão e vem nos dizer que o cristianismo nos ensinou esse mandamento maior de todos de uma forma simples. Não precisa ser rebuscado, não precisa de coisas materiais para fazer. O espiritismo bem vivido e bem sentido é o cristianismo puro, na sua origem. E no início do Evangelho, Kardec, na introdução, ele diz que muitas das coisas de Jesus foram discutidas, né? Os seus dogmas, os seus milagres, a forma como ele viveu. Mas a moral que ele ensinou, essa quase não foi questionada. Por quê? Porque ela é absoluta. O Sermão do Monte, proferido por Jesus, é um dos códigos de conduta mais lindos que existem. Então, não tem muito o que discordar disso, porque ele prega o amor, o perdão, a fraternidade, o poder da resignação, o poder da gente, da fé, a calma, a mansuetude. Jesus foi a figura mansa por excelência, né? Bom, então, se o Espiritismo veio trazer essa explicação, a gente tem que aprender o quê? Nós aprendemos com essas leis no Código de Hammurabi. O que nós aprendemos? Eu digo nós porque somos nós mesmos. Nós viemos reencarnando ao longo do tempo. Então, nós passamos por todas essas fases. Quando Jesus diz, em verdade, que o céu e a terra não passarão até que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, ele está dizendo isso. Enquanto a gente não cumprir totalmente os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos que ele trouxe de amar, de perdoar, a gente vai ficar estacionário, quer dizer, os céus e a terra não passarão para nós. Por quê? Porque conforme o espírito vai evoluindo, há um esforço pessoal, né, de cada um de nós vamos mudando de estágio. Se eu me acomodar, ficar parado no meu egoísmo, no meu orgulho, aqui no meu cantinho falando mal das pessoas, não fazendo o que eu aprendo, só lendo o evangelho, mas continuo sendo um tirano dentro de casa, isso não muda. Então, a quem compete essa mudança? A quem compete cumprir esta lei que Jesus está dizendo aqui? A nós mesmos. Então, eu não vim destruir a lei, ele está dizendo, eu vim dar cumprimento a essa lei. Por quê? Porque eu vim ensinar para vocês como fazer. Como que eu faço tudo isso? Como que eu me livro da vingança, do desejo de vingança? Perdoando. Como que eu me livro do egoísmo? Amando as pessoas. Como que eu faço a caridade? Me doando, sendo melhor. Como que eu me livro do sofrimento? Sendo resignado. Como que eu me livro do medo? Conhecendo a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade o libertará. Libertará do medo. A gente não tem que ter medo. Então, fala que o Espiritismo é a obra do Cristo que preside a regeneração sobre a terra. E temos que aprender a amar. Isso tudo está escrito nesse primeiro capítulo do Evangelho. Eu não vim destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Ou seja, em cada momento que nós estamos vivendo, podemos dizer nós espíritas, em cada encarnação que nós vivemos, nós temos que obedecer a certas leis. E cada um desses códigos de conduta vai nos fazendo evoluir. Toda vez que a gente obedece essas leis morais do Cristo, a gente vai evoluindo, evoluindo. Como que a gente vive na contramão disso? Preocupado com leis que são tolas. Nós hoje, isso não é novidade, a humanidade viveu isso sempre. As leis classificadas lá como os pecados capitais, a luxúria, a gula, a avareza, esses erros que a gente comete, que alguns chamam de pecados, erros que a gente vem cometendo, vão atrasando o nosso desenvolvimento. Tudo isso não está na lei de Deus.
Pelo contrário, a gente tem que extirpar isso das nossas ações para que a gente passe a vivenciar a lei de Deus, porque o reino de Deus está em nós. Não é um lugar para onde eu vou depois que eu morrer. O reino de Deus existe dentro de mim. As leis de Deus estão gravadas dentro de mim, dentro da minha consciência. O meu espírito conhece. Então eu preciso voltar para Deus, voltar-me para Jesus, para compreender essas leis e buscar dentro de mim a força necessária para fazer cumprir no nosso dia a dia, na nossa condição evolutiva atual. Ele não está pedindo muito mais para a gente fazer, ele está pedindo para a gente fazer exatamente isso. Volte-se para você e cumpra a lei de Deus que está gravada dentro de você. Quando Jesus nos diz para vivermos, não é? Todos os seus ensinamentos nos remetem a uma vida simples, a uma vida voltada sempre para o nosso futuro, para o nosso tesouro espiritual. Quando ele nos diz, o meu reino não é deste mundo, ele está dizendo, não fique preocupado com as coisas materiais. Cuida do espírito, faça o amor, faça a caridade, pregue as coisas de Jesus, porque o resto vem por acréscimo. Não é isso que está escrito no Evangelho? Pois bem, no livro A Caminho da Luz, no finalzinho, lá nos últimos capítulos, no capítulo O Espiritismo e as Grandes Transições, esse livrinho aqui, ó, capítulo 24. Ele está dizendo como o espírita tem que se comportar diante das revoluções morais que existem, e são muitas. Nós estamos vivenciando agora uma revolução muito grande com a tecnologia. As guerras, infelizmente, não são novidade. A crueldade não é novidade, a fome não é novidade no planeta. A gente sabe que estamos num planeta de provas e expiações, mas nós estamos sofrendo agora um problema muito grande com a dependência das pessoas com a tecnologia e uma vontade de viver uma vida ilusória. As pessoas estão fugindo dos reais problemas pelo meio virtual e tentando encobrir as suas dores, e isso só está piorando. O sexo desenfreado, essa apologia a tudo que é sensual, a tudo que é prazer, a tudo que é alegria, isso é contra o que a gente aprende no Espiritismo, porque a gente aprende que estamos num mundo de provas e expiações. Então eu tenho que ser triste, sério? Não, eu posso ser alegre, mas de uma alegria que não vai fazer mal para ninguém, de uma alegria que não é excessiva. Eu não posso me dar a um monte de prazeres em detrimento do meu espírito, em prejuízo do sentimento das pessoas, e é isso que tem acontecido. Esse sensualismo exagerado que tem sido tão incentivado pela mídia é prejudicial para nós, nos torna escravo das sensações. E nós temos que sair das sensações. Como espírito um pouco mais evoluídos, nós já vamos tendo sentimentos. Sensação é instintivo, é primitivo. Nós estamos evoluindo um pouquinho, nós temos sentimentos, nós temos amor, nós temos o senso de dever, nós temos o nosso senso de moral. Então, nós temos que sair dessa armadilha que tem sido pregada pela música, pelo teatro, pelas novelas, pela televisão, pelos filmes. Tem sido pregada a todos os cantos. Você tem que ser feliz, não importa o resto. E não é assim. Não vamos cair nessa armadilha, porque é uma armadilha. Então, estejamos atentos, porque a espiritualidade superior tem nos convocado a todo momento. Fiquem atentos, percebam. Cuidado com os falsos profetas, não vamos ter uma fé aí alucinada, uma fé fanática. Cuidado com a sensualidade, porque o sexo é força muito grande. Quantos desequilíbrios ocorrem por conta do sexo desvairado? Cuidado com a matéria, com o poder, porque o apego ao poder te perde. Quanto mais apegado ao poder eu for, mais eu vou sofrer. O Evangelho não tem feito outra coisa a não ser nos alertar para isso e nos dar uma forma de conduta. Assim como Jesus nos ensinou uma forma de conduta, que o Evangelho são os ensinamentos de Jesus, a moral do Cristo, reexplicados, porque as pessoas não entenderam.
Não é? Foi distorcido. Então, está explicando de uma forma clara o que a gente tem que fazer, dentro daquilo que Jesus colocou. Então, aqui nesse livro, A Caminho da Luz, que é sensacional, né? Emmanuel, pela mediunidade do nosso querido irmão Chico Xavier, faz aqui um apanhado da evolução da humanidade, com um pouquinho de previsão, né? A gente olhando para o passado, a gente consegue enxergar um pouquinho o futuro. E ele faz esse apanhado da humanidade bem rápido. É um livro que vale a pena ler. Quem ainda não leu, que é espírita, vale a pena ler. E no final ele fala assim sobre o espírita. Não, o espírita, o bom espírita, né, não se engana com as utopias da igualdade absoluta. Nós não somos iguais, somos pessoas diferentes. Por quê? Porque espiritualmente nós somos diferentes, não tem como sermos iguais na matéria. Porque espiritualmente nós somos diferentes, cada um tem que viver um tipo de experiência para evoluir naquilo que precisa. Não se engana com as utopias de igualdade absoluta em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual. E não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder, por consciente dos imperativos da solidariedade humana. Então, a gente não usa o espiritismo para nos impor em cima de ninguém, porque a gente sabe que a lei é de solidariedade, não é de imposição. Despreocupado com as revoluções no mundo. O mundo tem um monte de revoluções. Tivemos várias ao longo da história, várias. Então, as mais conhecidas e atuais, a Revolução Industrial, que trouxe tanta melhora, mas também trouxe tanta dificuldade, criou um mundo material um pouco melhor para algumas pessoas e um mundo muito difícil para outras. Agora nós estamos vivendo a revolução tecnológica. Existem distúrbios, gente, doenças atualmente diagnosticadas e que já vão passar a fazer parte da Classificação Internacional de Doenças, da CID, que está ligado ao celular, não ao uso já existe, a dependência, mas existe uma síndrome diagnosticada agora, porque a pessoa fica ansiosa e desesperada por estar longe do celular, só por estar longe, olha só. Então, onde que tudo isso está nos levando? Será que é esse o caminho da regeneração? É esse o caminho da transição planetária? Sermos dependentes de um aparelhinho, do que ele nos traz? Então, acho que não é por aí, né? Então, olha, o espiritismo despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo de atividade, de experiência. Então, nós espíritas, não temos que estar aí à frente de revoluções, porque a gente sabe que tudo isso é passageiro. Nós temos que cumprir aquilo que Jesus disse. Então, não tem esse negócio de espiritismo disso, espiritismo daquilo, como a gente escuta. A gente tem escutado tanto absurdo, distorcendo a doutrina espírita. Não tem nada disso. O espírita é espírita. Não é espírita disso, daquilo, de esquerda, de direita, de centro, da noite, do dia. Não tem isso. O espiritismo é a revisitação das ideias de Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Então, quando alguém nos pergunta, você é espiritista? Eu sou espírita. Eu estou tentando evoluir, não estou preocupado com as revoluções do mundo, porque elas são matéria. E a matéria é pequena, a nossa vida aqui é pequena perante a eternidade. Eu estou preocupado com a evolução da humanidade, a evolução moral. Não é a evolução material. Essa vem, sim, e faz parte da nossa vida e é boa, mas o que me preocupa é a nossa evolução moral, espiritual, porque o meu espírito é eterno, o meu corpo fica. Despreocupado, né, do campo da atividade da experiência, distante de todas as guerras, pela compreensão dos laços fraternos que reúnem a comunidade universal. Ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas.
Nós estamos vivendo um período de ideologias extremamente exaltadas. E a gente pega às vezes a gente se identifica com alguma dessas ideologias, seja ela qual for, e a gente acaba se exaltando. O exaltamento daquilo causa na gente o quê? Causa ansiedade, causa às vezes raiva, a gente fica nervoso e tudo isso nos leva aqui a ficar doente, adoecido. E o Emmanuel está dizendo aqui, assim como Kardec já disse, você não tem que estar preocupado com isso. Você pode ter uma posição, pode ter uma visão, e nós temos que ter, porque vivemos em sociedade, né? E não tem como a gente estar a par de tudo o que acontece. Mas a minha bula, o meu norte, é o Espiritismo. Não são essas doutrinas extremistas. O meu norte é Jesus. É ele que eu tenho que seguir. É ele que eu preciso olhar. Como Jesus encararia tudo isso que está acontecendo? Jesus foi um extremista? Ele pregou a força? Ele pregou a revolução das ideias? Não, ele pregou o amor. E ele ensinou, inclusive, que se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Por quê? Porque não é pela violência, não é revidando que a gente vai conseguir fazer a evolução que a humanidade precisa. É doando, não é? É fazendo a nossa parte. Jesus não disse, né? Se alguém quiser levar o seu manto, entrega também a capa, vai com ele, ajuda. Por quê? Porque tudo isso vai passar. Mas a atitude que a gente tiver, essa vai ficar. Essa vai ficar gravada ali nos nossos registros ali da nossa vida. Todas as nossas atitudes que nós vamos levar, que nós já trazemos e vamos levar. E como Jesus nos ensinou a viver o amor, a amorosidade, o que nós temos que desenvolver em nós? A capacidade de amar, como nós já dissemos no começo. Então, quando ele diz, eu não vim destruir a lei, ele está dizendo, eu não vim destruir nada do que tem antes, porque antes vocês precisavam dar esses passos. Primeiro aprender a não se vingar, depois aprender a ser mais equilibrado, depois começar a não cobiçar as coisas dos outros, tudo fez parte da nossa evolução. E a gente tem que dar todos esses passinhos para chegar no estágio que Jesus quer que a gente chegue, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. A respeito disso, tem esse livrinho aqui, ó, que se chama Amorosidade, que é do Vanderlei de Oliveira, pelo espírito de Hermância do Fogo, que fala a cura da ferida do abandono. Gente, esse livro é muito bom. Se alguém quiser aí estudar um pouquinho mais a fundo essas dificuldades que a gente sente, eu recomendo muito esse livrinho dela aqui, que é muito bom mesmo. No primeiro capítulo, ela fala sobre a nossa ferida evolutiva do abandono, o desamor a si mesmo. E ela faz um apanhado no livro, o livro é basicamente sobre isso, dizer que a gente se abandonou. Em que sentido? No sentido de brecar a nossa evolução, de atrasar a nossa evolução, presos a valores passados, presos a carências emocionais que nós temos, presos a débitos anteriores, e a gente não faz o que realmente precisa fazer para evoluir. E isso nos causou uma sensação de abandono muito grande. Por quê? Porque a lei de Deus, como a gente já disse, está inscrita dentro de nós. Cada vez que a gente abandona essa lei, a nossa consciência apita. E a nossa consciência apitando o tempo inteiro são esses sentimentos de angústia, de depressão, de ansiedade, de uma sociedade muito adoecida. Por quê? Porque o egoísmo está reinando. Gente, cada um só pensa em si mesmo. A questão 895 do Livro dos Espíritos fala qual é a maior indicação de imperfeição. E lá ele diz o interesse pessoal, quer dizer, o egoísmo. Então, cada um só tem pensado em si. Se a gente está preocupado só com o nosso celular, só com o nosso computador, só com as coisas que a gente tem, eu não estou preocupado com a pessoa que está à minha volta.
Eu posso estar sentado na sala da minha casa e do meu lado está o meu filho, cada um no celular, e a gente mal se conhece. A gente não vê as pessoas que estão dentro da nossa casa. A gente está preocupado aí com futebol, com política, com a guerra lá não sei aonde, e não está preocupado com o que está dentro da nossa casa. Então, a gente, infelizmente, não tem o poder de mudar as coisas grandes, mas as coisas pequenas nós temos. Eu posso muito bem me melhorar, prestar atenção nesses defeitos e melhorar minha convivência com as pessoas que estão próximas a mim. É isso que eu tenho que fazer. Porque nós somos espíritos muito devedores. Não somos missionários que temos aí que às vezes ir na internet, ir nas redes sociais e ficar escrevendo um monte de coisas sobre as quais a gente às vezes não tem nem ideia, não é? Mas pelo simples para satisfazer o nosso ego, para satisfazer uma vontade que nós temos de responder, de às vezes ir contra um pensamento de alguma pessoa. Vamos parar com isso, gente. Vamos olhar para o que realmente importa. Vamos olhar para aquilo que nos faz evoluir, para aquilo que não vai fazer a gente adquirir novos débitos, pelo contrário, que vai fazer a gente ir pagando a nossa lista de débitos, que já é bem grande, não é pequena. Então, esse livrinho aqui, o Amorosidade, né, como eu disse, no capítulo 1, ela faz um balanço de quais são as piores dores que existem na alma humana, que são decorrentes dessa ferida do abandono e do autoabandono. São 4 as principais dores da alma provocadas pelo autoabandono: a carência, o medo, a solidão e a rejeição. Quem na vida nunca passou por um momento desse ou está passando? Medo, carência, solidão e rejeição. Verdadeiras cadeias emocionais resultantes do egoísmo frenético milenar, prisões emocionais em que nós estamos. A carência é a falta de si mesmo, a saudade de ser quem foi criado para ser. É a origem da mágoa com a vida. Ou seja, o meu espírito sabe, porque eu tenho nos meus registros o que eu preciso fazer. Quando eu deixo de fazer, eu começo a me sentir carente. E a gente sente uma coisa que a gente não sabe de onde vem, uma carência, um vazio que a gente não sabe como preencher. E está aqui, está no que Jesus ensinou. Tem tudo aqui. Só que como eu estou indo no caminho contrário, o meu espírito lá dentro está me alertando. Volta aqui para o caminho certo. Para de fazer isso que você vai se sentir melhor. O medo surge em função da falta do autoconhecimento. Por que a gente tem medo? A gente tem medo do que a gente não conhece. Conheça a verdade e ela lhe libertará. Então, o medo surge em função da falta do autoconhecimento. A angústia que brota da necessidade de se descobrir é a origem da ansiedade. Eu preciso saber quem eu sou. Então, toda vez que eu fico preocupado com outras coisas que não seja isso, eu fico ansioso. A solidão é a desconexão com a natureza interior. A compulsiva projeção para fora de si é a origem da tristeza. Quantas vezes a gente fica olhando para tudo que está fora e não olha para nós mesmos? Isso foi um movimento social muito debatido e discutido na pandemia, porque as pessoas ficaram em casa, não tinha mais como fugir e passaram a ter problemas. As pessoas tinham que ficar, não tinha jeito, as pessoas tinham que estar consigo mesmas. Então, isso gerou um pânico nas pessoas, gerou ansiedade, gerou um monte de coisas ruins, né? E a solidão, quantas pessoas reclamam de solidão? A solidão é um grande problema, infelizmente. As pessoas podem estar cercadas de um monte de gente, mas está se sentindo sozinha. Então, a solidão é a desconexão com a sua natureza interior. A compulsiva projeção para fora de si mesmo é a origem da tristeza. E a rejeição? A rejeição é a inaceitação da pessoa ser o que ela se tornou. Eu não estou contente.
Porque eu sei que eu estou errando. Então, quando eu sei que eu estou fazendo um monte de coisa errada, eu não estou contente comigo. Eu posso até demonstrar para os outros que estou e tentar me enganar. Mas lá no fundinho, eu sei que aquilo está errado. A distância emocional do amor próprio é a origem da desconfiança tóxica. A gente não confia mais nas pessoas. Olha, a gente tem medo, a gente não confia mais em ninguém. Então a gente tem essa desconfiança que ficou tóxica, porque a vida é feita de relações, de confiança, de respeito. Quando eu não tenho isso, fica muito difícil. Ela faz um finalzinho assim, ó. Mágoa, ansiedade, tristeza e desconfiança. Quem não padece dessas dores emocionais na escola terrena? São dores do autoabandono. São efeitos do longo tempo sem olhar para as necessidades pessoais, sem coragem de assumir a sua fragilidade, seus limites e sua necessidade de amparo. Não ter a si próprio é o maior dos padecimentos expropriatórios que podem existir. Daí surge a dor do abandono. Na frequência do amor, ela desenvolve, não é esse capítulo, mas o finalzinho. Na frequência do amor, o ser espiritual cura seu autoabandono na frequência do amor e reveste-se da aura da amorosidade e da libertação do seu ser. Quando a gente vai lá para frente, né? Quando a gente estiver lá na frente e for espírito já vivendo no mundo de regeneração, vivendo nos mundos superiores, numa frequência vibracional diferente. Nessa frequência, o homem absorve Deus. Absorve Deus. Deus passa a morar dentro da gente. Bom, pessoal, era isso. Esse capítulo primeiro é muito profundo. Essas leis, vale a pena a gente olhar. E vamos recomeçar mesmo, né? Vamos começar do começo. Quem está aí fazendo estudo do Evangelho, vamos começar na introdução, vamos começar no capítulo primeiro, vamos fazer um estudo linear desse Evangelho maravilhoso, que é um código de conduta e que nos ensina e nos traz tanta bondade. E quem quiser, eu indico esse livro aqui. Muito bom mesmo. Nos mostra muitas coisas que às vezes a gente sente, mas não quer ver. Ou se a gente vê, a gente esconde para debaixo do tapete. Então, ele ensina a gente a enfrentar, às vezes, os nossos medos, as nossas angústias, dentro dos ensinamentos de Jesus, aprendendo a nos amar. Porque só quando a gente se ama, a gente consegue amar o próximo. Eu só dou o que eu tenho. Se eu não tiver amor por mim mesmo, se eu não me aceitar, se eu não tiver carinho comigo, como é que eu vou ter carinho com o outro? Então, cada um só dá o que tem. Queridos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Vamos encerrar fazendo a nossa prece. Mestre Jesus, amigo, que tanto nos ajuda. Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade. Espíritos superiores e amigos. Muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Obrigado, Deus querido, por tanta bondade. Pedimos, Mestre Jesus, que o Senhor caminhe ao nosso lado, sempre, segurando a nossa mão em todos os nossos momentos de aflição, e que são tantos. E que nos dê coragem para fazer as reformas íntimas que nós tanto precisamos. Proteja, Senhor querido, todos nós das maldades humanas e daquelas maldades que nós cometemos contra nós mesmos. Proteja, Senhor, aqueles mais necessitados do que nós. Obrigado, Mestre Jesus. Assim seja, queridos. Fiquem todos com Deus e uma boa noite.